estava até conversando com o Aquiles aqui e o Tavares, né, que preferiram até eles mesmos, de alguma maneira, selecionarem ali um pouquinho mais as perguntas. Então, eu passei para eles o laptop, eles vão ali selecionar algumas e comentar essas perguntas agora com vocês, tá? Então, amigos, muito obrigado aí. Vamos que vamos pro terceiro bloco. Valeu! Galera, como o Marquinho já adiantou, obrigado, cara. A gente está muito feliz pelas perguntas, principalmente pela qualidade das perguntas, né? E isso é, sem dúvida, motivo de orgulho, porque nós sabemos que 99%, sem dúvida, nossos alunos, sejam nossos alunos aqui no Rio de Janeiro, os nossos alunos espalhados aí pelo Brasil. Então, vamos lá. Vitor Franco, aluno do Aquiles. Manda um abraço para o Vitor Franco. Abraço, Vitor. Pronto. Grande abraço, querido. Pronto. Tem o Claudinho, eu acho que é o Claudinho, Cláudio Medeiros, lá de Icaraí. Com certeza um abraço. Terminando a sessão de abraço, vamos para as perguntas. Tem o Matheus Vilela, manda um amigo do meu filho, Matheus Vilela, gente boa. Um abraço para ele e para o Eloy. Bom, vamos lá. Aí a primeira pergunta aqui, efetiva, depois dos abraços, o Tiago Divino. Ele pergunta assim: quais foram os avanços mais significativos na busca de acordos de paz ao longo da história desse conflito? Bom, eu prefiro elencar os acordos de paz a partir de 78 e 79. Por quê? Entre 48 e 79, a postura por parte dos Estados Árabes era efetivamente, isso ficou conhecido até como a postura dos 3 nãos. Não ao reconhecimento de Israel, não à paz, não ao término da violência. Então, o acordo de paz ele só foi possível depois que Israel consagrou o princípio de sua superioridade militar. E aí o Egito derrotado, vem Camp David. Depois de Camp David você tem os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo avançaram até 95, 96, depois eles ficaram completamente estagnados. De certa forma, isso foi fundamental também para que o Partido Trabalhista perdesse espaço dentro do Knesset, do parlamento. Em 2000 você vai ter uma nova intifada, justamente uma resposta a esse, não sei se recuo, mas pelo menos a essa estabilização dos acordos de paz. E estamos esperando aí para ver o que vai acontecer com o cessar-fogo, a possibilidade agora de algum tipo de estabelecimento de acordo. Acho difícil no que se refere ao Hamas, inclusive o problema, isso é importante tocar, não se trata de uma guerra entre Israel e palestinos, se trata de uma guerra entre Israel e o Hamas, mas de qualquer maneira eu acho que de início a devolução da Península do Sinai, o acordo de paz por terra, e em 93 a criação da Autoridade Nacional Palestina e o compromisso israelense da retirada das regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia. É claro que esse processo ele foi interrompido, não à toa, em 2001 você vai ter a construção daquele famoso muro, que na verdade não é um muro, só 5% é muro. Na verdade, a maior parte é uma cerca, dividindo a ocupação israelense da ocupação de assentamentos judeus e árabes muçulmanos na região da Cisjordânia. O Bernardo pergunta se pode ser considerado injusto que o mediador dos últimos acordos de paz tenha sido os Estados Unidos, sendo que ele é o grande aliado de Israel. Eu acho que na política internacional a mediação ela tem que ser feita por um agente, como chamam os profissionais de relações internacionais, por um ruler, por um impositor de regra. Para mim não é nem um pouco estranho. A Vitória coloca uma pergunta então, Vitória é a Vitória do Recreio, minha querida aluna. Olá, Vitória. Prazer falar contigo. Vitória Prado. Ela faz 2 perguntas. A primeira é o que corrobora o poder da ONU de interferir na autonomia de um Estado e dividir o seu território. A ONU vai representar, Vitória, pós-Segunda Guerra, a principal instituição que lida com as relações geopolíticas internacionais e vai muito além, né? A gente tem, a partir da ONU, dimensões ambientais como com o PNUMA, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUD para o Desenvolvimento. Então, a gente tem uma instituição que, de fato, se coloca no topo das relações internacionais como um instrumento de soberania compartilhada, inclusive, trazendo indicativos de como deve ser, né, o desenvolvimento de um Estado nacional. Então, a ONU ela se legitima principalmente porque passa pelo crivo de uma série de Estados nacionais e que aceitam esse poder. Claro que o lado fraco da corda, eu estou me referindo ao palestino que sai infeliz da divisão, da partilha de 1947, ele vai questionar esse poder, mas o questionamento do poder também faz parte desse processo, né? Então, a ONU, como principal instituição de organismo multilateral, de soberania compartilhada, ganha
de certa forma, essa legitimidade, né? E isso não muda que a gente possa questionar esse poder. A Vitória ainda coloca a questão de que, analisando que uma das características, uma das cadeiras permanentes da ONU, ela se refere ao Conselho de Segurança e ao poder de veto que os membros, né, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, possuem. E ela colocou, e pertence aos Estados Unidos, e ele é sempre pró-Israel. O interesse pelo petróleo influenciou nessa divisão e nas formas de se interferir ao longo do tempo. Vitória, não vou dizer, não posso afirmar que o petróleo foi o alvo fundamental dessa relação e desse apoio norte-americano, mas, ao mesmo tempo, o petróleo não deixou de ser importante quando a discussão sobre Israel se estabeleceu. O que eu quero colocar é que aqueles que pensavam é importante para os Estados Unidos ter um aliado nessa área geoestratégica pelo petróleo, por ser área de passagem, pela diversidade religiosa, tiveram sim nessa criação do Estado de Israel um elemento favorável, né? Então, sem colocar como a consequência fundamental que foi procurada, mas sem dúvida como uma das consequências que se alcançam a partir dessa relação, tá? Não sei se meu amigo Tavares já vai avançar para alguma outra aqui. Vamos lá. O Rafael Leite fala sobre o discurso brasileiro. Tem uma questão também que fala sobre o discurso brasileiro. Eu vou rapidamente, Rafael, e depois eu vou fechar aqui com a pergunta do Tiago. A Raíssa Duarte, ela levanta por que falta para se alcançar a paz. A gente comentou isso, né, no último ponto, né? Tentando com a complexidade enorme, né? Com a complexidade, enfim, com posturas de certa forma de cessão. Me parece que principalmente superar a clivagem e a intermediação, a interlocução por parte dos palestinos, Raíssa, ou dos árabes muçulmanos na criação de um Estado para eles, do Estado palestino, terminar com a interlocução de grupos como o Hamas. Me parece que isso é fundamental. Não surgiu uma outra liderança que possa assumir isso, se bem que alguns acham que Mahmoud Abbas do Fatah pode significar, mas me parece que falta isso. E o Rafael Leite, ele coloca uma questão a respeito da postura brasileira. Isso lembra muito o Palmor, que é o ministro das Relações Exteriores, que era ministro das Relações Exteriores de Israel, que disse que o Brasil seria um anão diplomático, porque o Brasil retirou o diplomata, chamou o diplomata de volta, saiu o diplomata lá de Israel, chamou ele de volta para pedir explicações. No cenário internacional, você sabe que todo meio tem as suas nuances e as suas regras de etiqueta. Na relação internacional, quando um país manda o seu embaixador volta para cá, significa que eu não estou concordando muito com a política do país que você está aí, onde você está representando o Brasil. Bom, eu não vou entrar nessa discussão, mas realmente me parece às vezes que a diplomacia brasileira, que é muito isolada no contexto do Cone Sul, o Brasil é muito fraco diplomaticamente em cenários para além da América do Sul, me parece às vezes que a diplomacia brasileira ela tem uma visão um pouco limitada de pontos, nada que justifique um embaixador, um ministro das Relações Exteriores colocar dessa forma. Ainda mexeu com a gente falando sobre o 7-1 que tomamos da Alemanha, mas me parece que de alguma maneira os discursos do Brasil a respeito, inclusive Dilma Rousseff, quando se trata do assunto, me parece que os discursos são discursos de conhecimento muito limitado a respeito da complexidade da questão. Essa é a minha opinião. Bom, eu quero acrescentar uma coisa, na sua opinião, né, nesse debate. Tá bom. Só queria acrescentar, né, o Tavares trouxe uma opinião, e é fantástico isso, porque a gente trabalha com conceito e não deixamos de ter opiniões sobre os assuntos, né? Tem uma questão que é interessante também, em relações internacionais, fomos chamados de anões internacionais, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um caso em que a gente não se coloca, será que isso é nanismo? O não se colocar, ele às vezes é uma jogada estratégica em relações internacionais, porque se você se coloca, talvez numa posição polarizada de se sou favorável a isso ou àquilo, você se compromete com a questão. Então, há também uma questão interessante em relações internacionais, é só essa contribuição e o corte rápido, de que é o não colocar-se como estratégia, né? É um agir pelo não agir um pouco, e era só esse o acréscimo. Não, achei legal. Achei legal principalmente o ponto de que é isso. A gente trabalha muito com conceito, mas, enfim, somos cidadãos imersos. Bom, de qualquer maneira, vamos avançar. Então, e o Tiago coloca uma questão legal a respeito do Estado Islâmico, né? Cara, que pena que a gente tem pouco tempo, que pena que a gente não tem mais espaço para falar sobre isso. O Estado Islâmico, ou Estado Islâmico do Iraque e Levante,
O Estado Islâmico, ele é, na verdade, um antigo braço da Al-Qaeda no Iraque. E o Estado Islâmico, o antigo braço da Al-Qaeda no Iraque, ele se separou no momento em que a Al-Qaeda disse: olha só, Estado Islâmico, o teu negócio é Iraque. Você não se mete na Síria. Ele falou assim: não, eu quero também a Síria. Então ele se desligou. Então quando... quem foi? Foi o Thiago? Quando você, Thiago, me pergunta a respeito do Estado Islâmico, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte. Que pena, tanta coisa para falar. Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi a população de vários desses estados árabes, Tunísia, Egito, Síria, Líbia, a população indo às ruas para falar de liberdade, para falar de representação, de pluripartidarismo, de crítica a governos opressores, de crítica a polícias secretas, a discurso de inimigo nacional. Foram às ruas, derrubaram governos. O resultado foi instabilidade. A Irmandade Muçulmana no Egito, na Síria, a crítica a Bashar al-Assad pode levar ao poder um grupo jihadista que falam que é ainda mais violento do que a Irmandade Muçulmana, ou seja, tem muitas questões tribais, étnicas envolvendo esse ponto todo. Qual é a relação que eu vejo com o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é uma expressão disso. O Estado Islâmico, ele se desliga da Al-Qaeda, assume a necessidade de controlar não só o Iraque, como a Síria, e o Estado Islâmico bate de frente com o governo xiita que subiu ao poder depois da intervenção norte-americana que derrubou Saddam Hussein. E tem o apoio da população sunita do Iraque. Porque a Saddam Hussein era sunita, foi derrubado, subiu um governo xiita. Esse governo xiita que foi elevado ao poder depois da intervenção norte-americana começa a promover repressão. Promove repressão. Surge o Estado Islâmico, levanta a bandeira sunita, tem o apoio dos sunitas. Olha só a instabilidade, cara. E aí, como que a diplomacia, eu me coloco como um diplomata israelense, é difícil eu pensar em acordo. É difícil eu pensar em negociação, eles não se entendem nem entre eles. Deixa eu ler mais uma, que aí eu passo para você e você faz um monte. Eu só queria acrescentar, só para deixar claro, né, o Thiago fez a pergunta sobre se o Estado Islâmico ele pode afetar esse conflito entre Israel e Palestina. Sem dúvida sim, né? Ele traz um cenário de instabilidade geopolítica gigantesco na região. A reação internacional tem sido seríssima, né? Inclusive já mandando coalizão internacional, caças, bombardeiros para a região. Então, sem a menor... França, Estados Unidos com apoio de 5 estados árabes. França, Estados Unidos e apoio de 5 estados árabes, para você ver a complexidade do ponto. No programa Atualidades, o Ciber, ele brincou aqui... Marquinhos, na próxima 2 microfones. Ele brincou aqui que a Al-Qaeda achou o movimento ISIS terrorista, né, e radical, e se afastou. E isso fica engraçado no discurso, né, mas, de fato, sem dúvida, é um cenário de grande instabilidade geopolítica regional. Sem dúvida, é difícil estabelecer como, historicamente, numa relação de causa e consequência, mas é um fato de instabilidade, sem a menor sombra de dúvida. Vamos lá. Bom, então vamos lá. A Raíssa me fez uma pergunta a respeito do que falta para se alcançar a paz entre os dois países. Me parece, Raíssa, que a gente já trabalhou isso aqui. A Rebeca Vitelbo, espero que eu esteja falando certo, fala a mesma coisa que a Raíssa. E é uma pergunta muito interessante de vocês. O que falta para alcançar a paz? Eu acho que o que falta para alcançar a paz? Interlocutores com necessidade de perceber que a configuração geopolítica mudou. Não dá para se pensar como se pensava em 47, não dá para se pensar como se pensava na década de 60. Me faltam interlocutores que estejam com vontade de promover efetivamente a paz. Deixa eu acrescentar uma coisa. O Aquiles quer acrescentar alguma coisa. Desculpa, meu amigo Tavares. É que tem uma questão importante. O mundo globalizado, ele dilui fronteira nacional. E isso soma. Cada vez que os países, que as regiões se veem com fronteira está no nome dela. Fronte é a linha de frente de uma batalha. A fronteira reafirma a diferença. E a globalização, ela traz um indicativo de que quanto maior for a cooperação, mais esses países vão ganhar. Há exemplos na América do Sul de relações de cooperação, há exemplos na Europa, no contexto da União Europeia, com várias críticas que são possíveis, né? Parece que pós-2008 uma cooperação virou competição, mas eu quero dizer que a globalização ela acentua a importância da cooperação regional até para formar um outro bloco de poder e lutar contra outros blocos e buscar espaços no cenário internacional. A fragmentação no Oriente Médio enfraquece a todos. Sem dúvida, essa fragmentação que vai se aprofundando enfraquece a todos.
Bom, só para acelerar, para dar tempo de falar com todo mundo, Raíssa, a Rebeca, a gente já falou, Ana Luísa Barbosa, por que os Estados Unidos apoiaram a NASA, a gente falou sobre isso. O Fernando Monteiro, meu aluno seu também lá em Caraí, quais são os interesses dos Estados Unidos em ser o principal aliado de Israel? Me parece que é uma questão geopolítica. O Aquiles levantou a questão econômica, mas lembre-se, Fernando, que no contexto da Guerra Fria, os Estados Árabes se aproximaram da lógica soviética, inclusive no Egito havia planos quinquenais. O Egito se colocava como o Egito de Nasser, não era o mesmo Egito de Mubarak. O Egito de Nasser era um Egito mais fechado, era um Egito planificado. Mubarak é que foi a abertura do Egito a essa influência maior americana. Então me parece que no contexto da Guerra Fria não havia muita escolha por parte dos Estados Unidos. Principalmente porque os Estados Unidos, creio eu, eles agem como mediadores para evitar, diante da escalada dos conflitos, a possibilidade do uso da energia nuclear, ou melhor, das armas nucleares por parte de Israel. Me parece que, porque se Israel usasse as armas nucleares, a União Soviética poderia reagir, então os Estados Unidos precisavam agir como mediadores ali. PR Panda. Pense, Caraí, gostaria de saber, na opinião de vocês, se a Dilma foi feliz na última declaração a respeito dos recentes bombardeios árabes. Eu não vamos entrar em questão política. Não vou entrar. Tá bom? A gente conversa na unidade. Bom, o Nicolas, aluno do Pense Freguesia, queria saber do professor Marcelo Tavares a mesma coisa. Pronunciamento da presidente Dilma sobre a ofensiva norte-americana. Fernando Monteiro passou. Fernando já falou, né? A Rebeca perguntou sobre a questão diplomática, a gente já falou. Raíssa, Rafael Leite, o Estado de Israel é um Estado laico, já a Palestina é um Estado, entidade baseada em leis islâmicas. O projeto de chegar à paz rapidamente não seria por meio da repressão ao braço armado palestino? De novo, quem é? Rafael. Rafael, eu não acredito que a diplomacia israelense abra mão da negociação desde que os interlocutores sejam interlocutores legítimos. Como eu falei antes, lembrando do artigo do Michael Walzer, não dá para entrar em contato. Tanto é que a direita conservadora de Israel diz: a gente vai negociar com a Cisjordânia. Rapidinho. A direita conservadora de Israel aceita absorver áreas da Cisjordânia ao Estado israelense. A direita conservadora aceita garantir cidadania israelense aos árabes muçulmanos e ainda pensa em investimentos humanitários na Cisjordânia para as áreas ocupadas pelos palestinos. O problema todo é a faixa de Gaza. A direita conservadora diz: Gaza é um problema do Egito. Então me parece a questão de interlocutores. Será que o Hamas pode ser considerado exército não oficial de um Estado? Eu acredito que não. Não. Eu não vejo representação. Eu não vejo. Terminou? Agradece aí. Então tá. Galera, muito obrigado. Pô, a gente correu pra caramba aqui para responder a todo mundo. Ainda tem a Renata aqui, um beijo. Vitor Felipe, enfim. Pô, não vou 50 milhões de pessoas, mas foi um prazer. Eu espero que a gente tenha novas oportunidades para conversarmos mais a respeito desses temas que geram tantas discussões ao lado aqui do meu grande amigo Aquiles. Obrigado pela presença, Aquiles. Obrigado aí, Marquinho, pessoal. Meu filho maravilhoso, lindo, tá aqui também. Então, obrigado. Pessoal, agradecer, né, vocês estarem aí acompanhando a gente. Bruno Chocotone, que a gente não conseguiu falar a sua pergunta, Bruno. Tem uma galera aqui que falou com a gente não conseguiu contemplar nesse tema super espinhoso, né, pessoal? Porque Israel, Palestina, a gente está se referindo a um conflito que está aqui no Brasil, né? A comunidade judaica no Brasil é enorme, muitos palestinos, então a gente está de fato num assunto que é super espinhoso, mas acho que conseguimos esclarecer parte dessa conversa com muito prazer, tá? Obrigado, grande abraço, beijo para vocês. A gente está finalizando, né? E, obviamente, que a QG do Enem fica muito feliz aí pela participação de vocês, uma participação realmente interessada. A gente acredita que esse projeto está colaborando para que todos vocês tenham mais conteúdo e, obviamente, o QG do Enem tem como princípio te dar conteúdo de qualidade para você passar no vestibular. A nossa ideia é discutir em alto nível todos esses temas e esse é o nosso projeto, o único projeto que você tem a possibilidade de, com essas discussões, chegar a uma grande universidade, chegar a uma universidade pública e fazer um grande Enem. Beleza? Foi um prazer estar com vocês e até o próximo QG Debate. Valeu, tchau, tchau.